Glória a Deus. Irmãos, nós queremos agradecer a Deus pela oportunidade que nos é cedida, pelo nosso pastor. O papai está aqui conosco, que para nós é sempre uma alegria. Irmãos, nós queremos convidar todos, já lemos o texto, mas reforçamos em 1 Pedro, capítulo de número 3, a partir do verso de número 8 ao verso 17, essa semana eu li esse texto e preparei alguma palavra, e hoje, enquanto lia o livro Ensaio sobre a Masculinidade, vi que o texto que toca, fala também em Pedro, no capítulo de número 3, só que nos versos um pouco acima, entre o verso 1 até o verso 7, ele fala sobre o comportamento da mulher e do homem, dentro do matrimônio e na sociedade. Eu queria falar para todos, na verdade, porque nós temos de todas as pessoas dentro da igreja, dos idosos, aos casados, aos solteiros, às crianças, aos que são adolescentes, meia-idade. Então, estamos entre o verso 8 ao verso de número 17. Mas não podemos deixar de fazer referência ao que está descrito acima. E o Senhor Deus, que é sempre providencial, me trouxe essa manhã esse material tão maravilhoso. Irmãos, eu convido realmente a todos a lerem. Não estou fazendo propaganda aqui desmerecida, não. É porque realmente é muito gostosa a leitura. E como é bom nós vermos de que a simplicidade da vida, estando na presença do Senhor Jesus, ela nos torna pessoas alegres. Quando tem alguém que não está muito alegre, tem alguma coisa falha na sua conduta, diante de Deus, diante dos outros. Não é verdade, irmãos? Tem gente que é carrancudo o tempo todo. Quando a gente vai olhar, tem um problema lá na casa, na família, no contexto social, no seu formato de trabalho, alguma coisa o incomoda constantemente. O problema é que de vez em quando a gente tem um problema e não resolve. E achamos que aquele estar mal-humorado é algo comum nas nossas vidas. Irmãos, ser mal-humorado, ser mal-educado não é comum na vida de ninguém. Se nós somos mal-humorados e mal-educados, a falha é nossa. Não é do berço, não é por causa disso ou daquilo. É porque nós escolhemos ser mal-humorados e mal-educados. Tem gente que é mal-educado o tempo todo. É o ignorante, não é? Ah, porque não teve educação? Teve. É porque ele resolveu ser mal-educado. Irmãos, tem tanta gente que não teve educação nenhuma, que é uma flor de pessoa, não é? Tem tanta gente que é tão feia, mas feia, irmãos, sem economizar palavras. Sabe aquela pessoa que é feia? Como eu sou bonito, eu posso falar dos feios, né? Mas a pessoa é tão educada que ela se torna bonita. E tem gente que é tão afeiçoado, mas é tão intragável que você não quer estar perto dela por nada. Irmãos, a Bíblia Sagrada, ela trata de tudo na nossa vida. Não existe nada que não esteja enquadrado na palavra de Deus. Tudo que você possa, a qualquer momento, a qualquer situação social, a qualquer coisa que você possa imaginar, ou aquilo que você não possa imaginar, está descrito na palavra do Senhor Deus. Toda a nossa existência nessa terra e no porvir, ainda muita coisa vai ser declarada, mas a nossa passagem aqui está toda registrada na palavra de Deus. Nós é que precisamos, às vezes, cavar um pouquinho aquilo que está registrado lá, para sabermos como nós devemos nos conduzir, a forma em que nós devemos andar, o jeito em que nós devemos interagir entre as pessoas, a forma em que nós devemos nos conduzir dentro dos nossos lares, com a vida conjugal, o tratamento com os filhos, com as outras pessoas, as muitas áreas da vida. Às vezes nós pegamos a vida cristã e colocamos dentro de uma caixinha tão pequena, que a gente vê que realmente a caixinha não tem resposta para todas as áreas.
e aí nós ficamos sempre à mercê de alguém mais lá de fora vir nos ajudar a fazer determinadas coisas, estando com todo o material em nossa mão, que é a Bíblia Sagrada. Às vezes achamos de que a vida cristã é só aquela coisa simples, aquela mesmice, não é? E nós vamos observar que ela pode se estender e ser muito mais. Irmãos, se nós permitirmos que a palavra de Deus fale conosco, a nossa vida será melhorada em todas as áreas da nossa vida, em todas. Como é bom entender que nós temos condição de sermos pessoas melhores a cada dia, em Cristo Jesus. Que às vezes também nós achamos que por nós mesmos, né, pelos coachings da vida, aprendemos às vezes a imitar determinados procedimentos e até vai bem. O problema de imitar determinado procedimento é que daqui a pouco a gente se cansa dele. E a Bíblia Sagrada é muito verdadeira quando ela diz que aquele que usa de engano, né, que usa só do teatro, ele não consegue permanecer na congregação dos justos. É porque de vez em quando a gente consegue até imitar ser crente, mas daqui a pouco cansa. A gente desiste. Então, como é bom sermos verdadeiramente aquilo que nós somos, porque a palavra de Deus nos ajuda a ter um caminhar melhor a cada dia em Cristo Jesus. E Pedro, esse homem que é rude, não é? Todas as vezes que a gente fala de Pedro, a gente imediatamente lembra dele com espada na mão, não é? Lembra dele negando a Jesus, ou pulando na frente, ou dizendo que ia morrer com Cristo e daqui a pouco correndo de um lado para o outro. A gente sempre lembra de um Pedro parecendo um pouco afoito, não é? Um pouco inconstante, um pouco desequilibrado na forma dele de ser. Mas quando a gente vai para as cartas, a gente vê uma pessoa renovada, uma mente diferente em Cristo Jesus. Parece que com o tempo a maturidade cristã foi avançando na sua vida, a ponto tal dele estar ensinando etiqueta para outras pessoas, não é? Como eles deveriam se conduzir no meio da sociedade. Que coisa gloriosa. Como é bom nós olharmos para trás e vermos quão ruim nós éramos e como nós melhoramos quando nos aproximamos de Cristo Jesus. A igreja nos ajuda, os irmãos são uma bênção nas nossas vidas, não é? O convívio social da igreja é uma maravilha, mas quando nós nos aproximamos de Cristo, quer dizer, da sua palavra, é que nós verdadeiramente conseguimos melhorar a nossa jornada. E Pedro, ele começa dizendo o seguinte, verso de número 8, e finalmente sede todos de um mesmo sentimento, compassivos, amando os irmãos, entranhavelmente misericordiosos e afáveis, não tornando mal por mal, ou injúria por injúria, antes, pelo contrário, bendizendo, sabendo que para isto fostes chamados, para que por herança alcanceis a bênção. Algumas versões têm algumas distinções, não é? Mas quase todas são muito parecidas com o que eu acabei de ler. Pedro, ele faz um convite a nós sermos mais elegantes, a nós sermos mais educados, a nós sermos mais transparentes, sem precisar de sermos brutos. Tem como ser as duas coisas? Tem, perfeitamente. Está aqui descrito na palavra de Deus, então é porque tem. Pedro disse, olha, tenhamos o mesmo sentimento, sejamos afáveis uns com os outros, sejamos compassivos uns com os outros, não é? Parece que Pedro está falando exatamente nesses nossos dias de hoje. Como eu já falei, ser ignorante é uma questão de escolha, assim como sermos educados é uma questão de escolha. A gente tem um dizer que vem lá do berço. É bem verdade. Quando nós somos educados desde criança, nos ajuda bastante. Mas às vezes dentro de um mesmo lar, sai uma pessoa bem educada e sai uma pessoa gritantemente mal educada. Dentro da mesma casa, com a mesma criação, os mesmos pais, a mesma mãe, as mesmas condições, o mesmo ambiente, mas um escolheu ter uma vida
tendo paciência, sendo educado, esperando pelo outro, e o outro entende de que a coisa mais maravilhosa é o umbigo dele, por causa disso as necessidades dele devem ser atendidas, e é constantemente ignorante com os outros. Nós devemos só saber de que lado nós estamos. Porque tem um lado que a Bíblia Sagrada diz que nós devemos ser. E a Bíblia Sagrada é muito direta. E o apóstolo Pedro fala exatamente disso, quando ele nos convida a termos uma vida mais educada, a termos uma vida de não tornar o mal com mal, a não tornar a injúria com outra injúria. E ele diz, pelo contrário, nós devemos bem dizer. E ele fala mais, sabendo que para isso nós fomos chamados. Olha que coisa interessante. Nós estamos falando de um homem que puxou a faca e cortou a orelha de outro. E ele agora está dizendo, olha, não torne o mal por mal. Ele aprendeu aquela lição quando Jesus pega a orelha e bota de volta na pessoa. Irmãos, que lição maravilhosa. A lição foi tão preciosa de Jesus demonstrar que não precisava daquela atitude grosseira, de que Pedro levou isso para a vida inteira. Irmãos, às vezes nós não prestamos atenção como os momentos em que nós conseguimos nos conter, ser educados, ser elegantes, são os momentos em que são lembrados pelas outras pessoas. E quando nós somos lembrados pela nossa ignorância, pela nossa falta de educação, pela palavra em que nós falamos e que não deveríamos ter falado, pelo comportamento que nós fizemos que não deveríamos ter feito, somos sempre lembrados para o mal. E nós precisamos de nos lembrar disso, porque isso também é ser crente na pessoa do Senhor Jesus, porque a vida cristã, ela é demonstrada pela forma em que nós nos conduzimos, porque quem conhece o nosso interior é o Senhor nosso Deus, mas os que estão ao nosso lado só conseguem enxergar aquilo que nós fazemos. E a Bíblia Sagrada diz que a boca fala do que o coração está cheio. Nós só produzimos no exterior aquilo que já está lá dentro. E Paulo diz, olha, foi para isso que vocês foram chamados, para isso que nós, comunidade de crentes, fomos chamados. Para de vez em quando, suportarmos ser maltratados, ser injuriados, cometermos coisas boas e recebermos o preço da injustiça. Irmãos, falar isso nos dias em que nós vivemos parece um contrassenso, não é? Porque às vezes nos sentimos um pouco menores. Por que não devolver a pancada daquilo que lemos na internet, não é? Dos grupos em que nós participamos, no meio da política, na forma em que nós nos conduzimos. Irmãos, nós estamos tão armados de um jeito que antes de nós terminarmos às vezes uma frase, a pessoa já vem com a resposta pronta do outro lado, né? Eu digo, que momento ruim nós estamos vivenciando. O problema não é quando são os outros, é quando somos nós que estamos procedendo dessa forma. Nos desarmemos. A palavra de Deus nos convida a ter uma vida diferente na presença do Senhor Jesus. Se nós não conseguimos participar de determinadas conversas, pois nos afastemos dela. Se o nosso temperamento ainda não suporta a gente conseguir ser educado, estando em determinada condição ou ambiente, pois saiamos da condição e do ambiente até termos um comportamento que seja possível participarmos de determinados ambientes. Eu digo isso porque de vez em quando a gente ouve isso, né? Eu faço parte de um grupo, mas quando eu chego lá, já chego chutando balde. Eu digo, não chute o balde não, meu irmão, deixa o pobre do balde quieto, né? Balde tem tanta utilidade boa, menos ser chutado. Então nós precisamos de chutar menos o balde e aprender um pouco mais com Pedro a nos comportarmos de forma melhor no meio da sociedade, dentro dos nossos lares e dentro da igreja. E no verso de número 10, ele fala lá de Salmos, capítulo de número 34, verso de número 12 até o verso de número 15. Ele diz o seguinte: porque quem quer amar a vida e ver os dias bons,
refreie a sua língua do mal e os seus lábios não falem engano. Verso 11, aparte-se do mal, faça o bem, busque a paz e siga-a, porque os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos atentos às suas orações, mas o rosto do Senhor é contra os que fazem o mal. Que texto direto para nós. Irmãos, nós precisamos de reforçar isso no nosso coração. Ser justo é tentar proceder de forma justa na nossa forma de caminhar. Para o direito, justiça é dar a cada um o que é seu. O que é de merecimento seu, é isso que é ser justo. O Senhor Jesus usou a justiça de uma forma distinta sobre nós, porque na verdade nós merecíamos era um inferno mesmo, né? O castigo. Mas o Senhor Jesus, de forma tão maravilhosa, deu a sua vida para nos justificar, e por causa disso nós temos a condição que temos hoje. Mas a palavra de Deus diz, olha, aquele que ama a sua vida, refreia a língua. Irmãos, que coisa difícil de barrar, não é? É por isso que em tantos textos da Bíblia Sagrada, se diz que é mais fácil ganhar uma batalha com uma cidade todinha, do que cuidar da nossa língua. Que objetozinho complicado, complexo, não é? Irmãos, com tanta facilidade, a gente consegue magoar os outros, e às vezes com uma luta tão grande a gente consegue desfazer a mágoa que a gente fez, porque para magoar basta um segundozinho, mas para tirar a mágoa que foi feita, às vezes demora um tempo imenso. Quantas vezes nós nos arrependemos de palavras que nós falamos? Quantas vezes nós nos arrependemos de momentos em que nós tínhamos tudo para ter ficado calado e falamos? Quantas vezes a gente não sabe qual é o assunto e entra conversando, não é? Não tem aquelas pessoas, né, que a gente está conversando com alguém e a pessoa está do lado dando a opinião o tempo todo, não é? Às vezes, irmãos, isso é muito nosso, principalmente do cearense, não é? Às vezes a gente está num determinado canto, fala sobre alguma coisa e quando junta, tem 3, 4 pessoas que nunca se viram na vida falando do mesmo assunto. É muito comum, dentro do ambiente de supermercado. Às vezes eu estou com a mamãe no supermercado e passa, ela está conversando com as 10, 15 pessoas ao mesmo tempo. É nosso. Não é disso que a Bíblia Sagrada está falando. O que a Bíblia Sagrada está falando é daquilo que nós sabemos que não nos pertence. Tem conversas que não são nossas. Tem assuntos que não nos cabe. Tem momentos em que nós não somos convidados a participar. Tem coisas que nós não devemos entrar. Tem coisas que até nos cabem, mas nós não devemos falar. Quantos homens de Deus falaram tudo quando calaram a boca? Coisa gloriosa. Quantas pessoas estragaram tudo falando um pouquinho. Quanta coisa desperdiçada às vezes nós falamos, né? Quantas vezes a gente fala, irmãos, quando a gente vai olhar o que a gente falou, a gente não disse nada. Às vezes eu converso com determinadas pessoas, eu fico tentando de alguma forma compreender o que a pessoa está querendo dizer, mas eu vejo que ela não está dizendo nada. Absolutamente nada, só perdendo o tempo dela e o meu. Não tem assunto, fica falando qualquer coisa. Irmãos, a Bíblia Sagrada fala que nós devemos ter cuidado nessas áreas da nossa vida. E o salmista, juntamente com o apóstolo Pedro, ele diz, olha, aquele que ama a vida, ele tem cuidado, ele refreia a sua língua do mal, para que o seu lábio não fale engano. Irmãos, quando a Bíblia Sagrada fala isso, ela abrange um pouco mais, porque hoje os dias são diferentes. Quantas vezes nós ouvimos ou lemos determinada coisa na internet, nos grupos de WhatsApp, que agora está uma maravilha, não é? Agora você coloca na velocidade 2, eu descobri isso hoje, irmãos, me aliviou um tempo da vida. Agora eu coloco a mensagem na velocidade 2 e ouço a mensagem da pessoa e ainda consigo achar graça, né, da voz do outro lado. Mas a verdade é que às vezes a gente replica as mensagens
sem ter a menor ideia se aquilo é verdade. E às vezes a gente até sabe que não é verdade e ainda assim joga para frente. Irmãos, tenhamos muito cuidado, porque a Bíblia Sagrada, ela não fala para os outros, ela fala para nós. A Bíblia Sagrada está dizendo para nós termos o cuidado com aquilo que sai da nossa boca, com aquilo que nós escrevemos. É a mesma coisa, é aquilo que sai de nós para os outros. Tenhamos cuidado, irmãos, estamos vivendo dias maus, dias em que as pessoas difamam, falam mal, derrubam, criticam pessoas, sem ter a menor noção se isso é verdade. Às vezes nós estragamos a vida de alguém assim procedendo, ou ajudamos alguém. Irmãos, para estes e para nós, quando assim procedemos, o Senhor Deus se levanta para defender o injustiçado. Que situação maravilhosa quando estamos do lado do injustiçado e perigosa para nós quando estamos cometendo a injustiça. Deus tudo vê, por causa disso precisamos de ter o cuidado quando nós procedemos e fazemos as coisas. Eu sei que esse é um assunto que parece que não é muito comum nos púlpitos, mas como ele é atual, como ele fala diretamente para os nossos dias. Quantas vezes recebemos mensagens que é visível que aquilo não foi determinada pessoa que falou, não foi determinada pessoa que fez, e ainda assim aceitamos aquela injúria contra determinada pessoa e passamos adiante. É como aquele que olha a pessoa que está caído e a Bíblia Sagrada diz que somente passa de largo, é a mesma coisa. Precisamos de ter cuidado. E a Bíblia diz mais: porque os olhos do Senhor estão sobre os justos, e os seus ouvidos atentos às suas orações. Está aí porque de vez em quando as nossas orações não são atendidas. Mas o rosto do Senhor é contra os que fazem o mal. Verso de número 13. E qual é aquele que vos fará mal, se fordes seguidores do bem? Olha que coisa gloriosa. Eu acho que quando Pedro escreveu esse versículo, ele mesmo deu uma risada, né? Porque o que ele diz assim, olha, não tem problema. Quem é que vai se levantar contra nós quando a gente está fazendo bem? Irmãos, você quer ver alguém se levantar contra você? Comece a fazer o bem. Daqui a pouquinho alguém vai se levantar. Por causa disso, ele tem um próximo versículo para nos ajudar, porque não para aí. Mas o que Pedro quer nos ensinar com esse verso é, se você puder escolher, proceda bem. Porque ele diz o seguinte: quem é que tem a capacidade de se levantar contra alguém que está fazendo certo? Porque ele vai se levantar, vai tentar agredir, vai tentar manchar, mas o Senhor Deus é o nosso advogado, Ele também é o nosso juiz. É Ele quem nos enxerga, é quem nos vê no meio das dificuldades. E eu não estou falando isso em defesa própria não, irmãos, porque se tem alguém falando mal de mim, diante de Deus eu não faço nem ideia, mas eu sei que tem muito crente injustiçado, passando por momentos de luta, de dificuldade, passando por agressões, mesmo estando procedendo de forma correta. Fique firme, o Senhor Deus há de se levantar e trazer toda a verdade à tona. Mas a gente tem que estar do lado certo. Do lado certo. Pedro diz, olha, será que alguém tem condição de ir contra aquele que procede de forma correta? E ele diz mais, verso de número 14. Mas também, se procederdes por amor da justiça, por amor da justiça, sois bem-aventurados. E não temais com medo deles, e nem vos turbeis. Veja bem, ele coloca no verso 14, ele diz, olha, é bem capaz, não é? De alguém se levantar contra você e te injustiçar. Pode até acontecer, de mesmo você procedendo da forma correta, alguém se levantar para lhe machucar. Acontece? Acontece, lógico que acontece. Jesus é o maior exemplo, irmãos. Jesus só fez o bem, não há nada nele, em momento nenhum, que tenha sido contrário a tudo que é muito bom. E Jesus foi injustiçado ao longo de toda a jornada. E a Bíblia Sagrada diz que no momento certo, aprove a Deus,
mas chega um momento em que tudo também se torna patente aos olhos. Mas Pedro diz, olha, pode ser que alguém se levante e cometa injustiça, e se levante contra, e fale mal. O apóstolo Pedro diz, olha, quando isso acontecer, se estamos padecendo pela verdade, somos bem-aventurados. Coisa gloriosa. Ele está repetindo o que está lá nos evangelhos, os ensinamentos do Senhor Jesus. Jesus disse a mesma coisa. Alegrai-vos em vossos corações quando forem injustiçados, mas por amor de mim. Quando falarem, mas de forma caluniosa. Quando for mentira. É porque de vez em quando também, toda perseguição, a gente coloca como sendo injustiça. E às vezes, irmãos, nós estamos sendo perseguidos porque estamos colhendo. Todos nós sabemos perfeitamente quando a perseguição é por injustiça, ou a perseguição é porque a gente fez alguma coisa que não deveria fazer. E nada mais justo levantar a Deus a injustiça para que Ele tome conta da pessoa que está nos injustiçando e também levantar a Deus o pedido de perdão. Senhor, me ajuda, porque eu estou sofrendo, porque eu cometi o erro. Porque, na verdade, eu errei. Davi teve momentos de ser injustiçados e o Senhor Deus se levantou. A Bíblia Sagrada fala que Saul por várias vezes tentou matar Davi e o Senhor Deus em todas as vezes guardou a vida de Davi. Ao ponto tal de Davi ter por mais de uma vez a oportunidade de aniquilar o seu inimigo, ele diz, eu entrego nas mãos do Senhor Deus. E o Senhor Deus tomou conta da vida de Davi, enquanto ele foi injustiçado. Mas teve um momento em que a luta, a dificuldade se abateu sobre a vida de Davi, que Davi sabia perfeitamente que era por causa dos seus erros, dos seus pecados, da forma contrária à vida cristã que ele deveria se conduzir. Então nós precisamos de separar uma coisa da outra. Tem gente que é o tempo todo injustiçado. Todas as vezes vem falando, pastor, estão me perseguindo. Eu digo, pois então pare de aperrear os outros, meu irmão. Pastor, estão falando mal de mim, então pare de falar mal dos outros, meu irmão. Pastor, fulano de tal não quer mais falar comigo. Eu digo, pois pare de enronhar com a pessoa, né? Precisamos de ter a lembrança, irmãos, que todo ato nosso tem um ato de lá para cá também, é claro. Se nós incomodamos os outros, é natural que a pessoa venha nos incomodar de volta. E nós precisamos de ter cuidado disso. E a vida cristã, o que Pedro estava nos ensinando era exatamente isso. Se nós falamos o que queremos, não se sinta ofendido quando ouvir o que não quer ouvir. Há um ditado que diz que aquele que fala o que quer, ouve o que não quer. O ditado verdadeiro. Como é verdade? E nós precisamos de tomar cuidado com essas coisas. Mas o apóstolo Pedro, ele diz de que se nós formos injustiçados, é o Senhor Deus quem nos ajuda. E ele diz mais algo que é muito maravilhoso. Ele diz, mas que se nós padecemos por amor da justiça, somos bem-aventurados. Ele diz, e não temais com medo deles, e nem vos turbeis. Temos também esse sentimento de pequenez de vez em quando. Irmãos, se nós estivermos fazendo a coisa certa e formos perseguidos, nós vamos baixar a cabeça, não é porque nós somos fracos, é porque nós decidimos seguir o que Jesus nos mandou. Mas como ainda agora o Eduardo falou, eu vou repetir, porque é o ensinamento bíblico. Seja homem. Você mulher, seja mulher. Não tenha medo de ninguém, de nada. Irmãos, o medo é um sentimento péssimo. Não significa que nós sejamos ignorantes, brutos.
O medo só nos ajuda quando é para poupar a vida, né? Quando a gente para pular de um canto para o outro. Mas tem gente que é espantado com tudo. Irmãos, quando nós temos medo de tudo, tem alguma coisa errada. Porque a Bíblia Sagrada diz de que o medo vai embora quando o amor chega. A Bíblia diz que o amor lança fora o medo. Quando nós somos amados pelo Senhor Jesus, e quando nós amamos ao Senhor Jesus, nós já não temos mais esse medo. É verdade, irmãos, tem um mal horrível aí afora, mas não tenha medo não, nós somos guardados em Cristo Jesus. A doença pega quem está trancado dentro de casa e quem está solto na rua. Se você puder, se tranque, não é? Porque parece que é o que tem de melhor depois da vacina. Mas se não puder, tenha medo não, ore, entregue a sua vida ao Senhor Jesus, porque Ele cuida de nós. É somente Deus quem cuida de nós. Irmão, se nós estivermos fazendo a coisa certa, o Senhor Deus nos enche de força e de coragem. Quando nós estamos com muito medo de determinada coisa, tem alguma coisa errada. É por isso que nós precisamos de tomar muito cuidado com a nossa mente, nos ajudando, nos fortalecendo o tempo todo. Eu não estou dizendo, irmãos, que não tenhamos momentos de fragilidades, momentos de temores, de preocupações, de notícias ruins mil que chegam, mas nos enchemos de coragem constantemente no Senhor Jesus, porque Ele nos encoraja e nos dá força. O que Pedro diz é, não tema de forma nenhuma. Irmãos, os apóstolos, os primeiros a aceitarem Jesus, eles davam a sua vida com uma alegria tal, com uma coragem tal, que até hoje nós falamos da igreja primitiva como um povo corajoso. Parece que a nossa coragem foi embora, não é? Irmãos, respeitar é uma coisa, temer é outra coisa, mas ter medo é algo que nós podemos botar para fora de nós através do amor. E a palavra de Deus nos deixa isso de forma muito clara. Ele diz, não tema, não tenha medo, não se turbe o vosso coração quando formos perseguidos e injustiçados pelos outros, quando estamos fazendo a coisa certa. Não se preocupe, o Senhor Deus é o seu advogado. E ele termina dizendo, antes santificai ao Senhor em vossos corações, e estáis sempre preparados para responder com mansidão e temor a qualquer que vos pedir a razão da esperança que há em vós. Veja bem que ele fala muita coisa maravilhosa e o tempo não nos permite. Mas ele diz que nós deveríamos estar sempre prontos para responder, e ele diz mais, e também com mansidão. E ele ainda fala que é para qualquer pessoa que pedir a razão da nossa esperança. Então, pelo menos 3 coisas ele nos ensina aqui. A primeira é que nós devemos saber responder. Às vezes nós não sabemos de nada, não é? Sabemos de nada. Se alguém fizer uma pergunta, a gente corre atrás do pastor para responder. Irmãos, a palavra de Deus, ela não está do outro lado do mar, nem está na profundeza, não é? Nem está acima nos montes. A Bíblia Sagrada diz que ele está nas nossas mãos, na nossa boca. Então, o ensino, a aprendizagem, ela está ao alcance de nós. Cabe a nós nos esforçarmos para aprendermos mais. Quando nós não sabemos responder, ou quando nós dissemos assim, eu sei, mas não sei explicar, é porque a gente não sabe. Porque quando a gente sabe explicar. A gente pode até ter uma dificuldade de encontrar a palavra certa, mas a gente explica. Porque quando a gente aprende, a gente consegue ensinar outras pessoas. Então, o apóstolo Pedro diz, olha, nós devemos estar prontos para falar para os outros da nossa esperança. E ele diz mais, além de prontos, sejamos mansos em falar. Porque de vez em quando, irmãos, a gente até sabe, mas a gente responde com uma ignorância tão grande. Essa semana, não é, no nosso meio assembleiano, e eu não estou aqui fazendo fofoca, até porque quem sabe do assunto sabe do que eu estou dizendo, surgiu uma grande polêmica no meio das Assembleias de Deus,
Um negócio tão simples de resolver. Sabe o que é que faltou? Mansidão, educação. Você não está falando da sua ovelha, você está falando da ovelha dos outros. Você não está falando da sua vida, você está falando da vida dos outros. Então tenhamos cuidado quando nós formos falar dos outros. Se não gostamos de determinada pessoa, vá até ela e fale, ou a quem de direito. Não torne público a sua opinião, se você vai machucar outra pessoa. Então nós precisamos de ter esses cuidados. Queremos fazer alguma defesa de alguma coisa que nós cremos, daquilo que nós pensamos que é correto, pois façamos de forma educada. Irmãos, tem como ser educado, mesmo com assuntos que são polêmicos. Existe uma forma correta de fazer, um jeito certo de proceder. E ele diz, faça com mansidão e faça a qualquer pessoa que perguntar. Porque às vezes também a gente escolhe com quem quer falar, não é? Com quem quer fazer a defesa. Irmão, seja da pessoa mais ignorante, seja da pessoa mais educada, sejamos prontos para falar do Senhor Jesus, da nossa esperança. O Senhor Jesus conversou com os que eram príncipes em Israel, com os que eram doutores da lei, conversou com prostitutas, com pessoas simples, ele conversou com todo e qualquer tipo de gente, e a todos eles com muita consideração. Irmãos, em momento nenhum o Senhor Jesus foi ignorante com alguém enquanto ensinava a palavra de Deus. Ele deu uma chicotada num pessoal que merecia. Ainda assim Jesus foi educado. Ainda assim ele foi educado. A palavra de Deus tem muito a nos ensinar como nós devemos nos conduzir no meio da sociedade. A Bíblia Sagrada conclui dizendo, tendo boa consciência, para que naquilo em que falam mal de vós, como de malfeitores, fiquem confundidos que blasfemam do vosso bom porte em Cristo. Olha que verso glorioso. Ele diz, olha, para aquelas pessoas que estão falando mal do nosso bom porte em Cristo, é tão elegante Pedro falando, que eu me sinto até meio mal educado quando leio, não é? Irmãos, as pessoas enxergam em nós. A pessoa pode até falar mal de você, mas ele sabe que você não é aquilo que ele está dizendo. Ele pode até dizer alguma coisa, mas ele sabe perfeitamente. Porque, irmãos, a gente consegue esconder algumas coisas, mas não consegue esconder tudo dos outros. A nossa vida fala, não tem jeito, não é? De vez em quando alguém chega e diz, pastor, eu lembro de um dia que você foi mal educado. Eu digo, por me perdoe, meu irmão. Não é comum eu ser mal educado. Acontece? É lógico que acontece. O ruim é a gente dizer, olha, não é comum eu ser educado, me perdoe, foi um dia que eu estava fragilizado e lhe pedi licença. O normal é eu passar por cima de você. Mas a Bíblia Sagrada diz que quando a pessoa fala mal de nós, mesmo sabendo a nossa forma, junta sobre a cabeça dela brasas vivas, não é assim que a Bíblia Sagrada nos ensina? Irmãos, tem alguém falando mal de nós, mas a gente tem convicção de que está no caminho certo, a gente está aqui na base da palavra de Deus, caminhe tranquilo, de cabeça erguida, no momento certo o Senhor Jesus faz a mudança das coisas. A Bíblia Sagrada nos ensina, para concluirmos, verso de número 17, porque melhor é que padeçais fazendo o bem, porque pode ser que a gente padeça, passe por luta, se a vontade de Deus assim o quer, do que fazendo o mal. De vez em quando a Bíblia dá uns conselhos, que parece que é para criança, não é? Parece que é para criança. A Bíblia diz assim, olha, eu coloco diante de vós a bênção e a maldição. Aí ainda diz assim, mas escolha a bênção. Parece que pega-se na mão da criança para desenhar a letrinha, não é? Como a gente faz. Foi aqui do mesmo jeito. Ele diz, olha, se você vai padecer, sabe por quê, irmãos? Padece quem faz o bem e padece também quem faz o mal. Não se preocupe não, quem faz o mal tem a conta dele para pagar.
Não é todo mundo ruim que dá certo, não. O presídio está aí para demonstrar que tem muita gente que comete coisa ruim e vai bater no canto ruim. Mas a Bíblia diz, olha, se for para padecer, padeça fazendo o bem. Irmãos, escolhamos ter uma vida melhor. Escolhamos ser melhores. Escolhamos ter uma forma correta de andar no meio da sociedade. Escolhamos a cada dia ter um procedimento mais correto, porque isso é ser cristão. Quando nós temos em Cristo a sua mentalidade, quando a nossa mentalidade é renovada através do Espírito do Senhor nosso Deus, a nossa jornada é uma jornada nova. Não quer dizer que não vá causar em nós necessidade de esforço. Lógico que sim. Precisamos de nos esforçar. Mas o Senhor Deus vai nos ajudando em toda a jornada.